Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rose Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos. O assunto que trataremos nesse episódio refere-se ao Guia do Eleitor. Para esse episódio, Guia do Eleitor, contamos com dois grandes amigos do Partido Verde da região de Guarulhos, do estado de São Paulo. São eles, Zezinho França e Edmilson Pagliarini, nosso querido Ed. Fiquem com eles agora. Olá, Zezinho. Olá, Rose. Que bom tê-lo aqui conosco, com essa programação que a gente preparou com todo carinho, com todo zelo para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e amigas, para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento, um pouco de saber basicamente a experiência de pessoas como o Zezinho França, que tem uma história de longa data no Partido Verde, e ele, com certeza, nos trará uma série de informações que são poderosas e que podem nos auxiliar na nossa caminhada. Zezinho, por favor, você se apresente, diga um pouquinho assim. Eu sei que a sua história é longa, mas tente resumir para os nossos amigos e amigas um pouquinho da sua trajetória dentro da sua caminhada política, que eu acho que é importante que eles saibam. Bom, é um prazer falar com vocês, estar aqui na casa de amigos, junto com amigos queridos, né, Rose? Sim. E o Partido Verde é a minha casa. Eu costumo dizer que se eu sair do partido, eu não sei para onde ir, porque eu não tenho lugar em outro lugar que não seja o Partido Verde. Eu estou no Partido Verde desde 1988, né, então sou um dos primeiros, né, integrantes. Participei da primeira campanha do Partido Verde em Guarulhos, que a gente nem lembra que em 1988 houve uma campanha para prefeito em Guarulhos, que era com o Dionísio Marcial Fernandes, um advogado, e eu estava nessa campanha, participei das reformas do Partido Verde aqui em Guarulhos, depois nós viemos com a reforma dos anos 90, em que nós fomos vencedores junto com a campanha vitoriosa do professor Neftales em 96, tive o privilégio de estar junto com o partido na administração municipal, em vários cargos, desenvolvendo vários projetos, a maior parte deles dentro da minha área, que é a área cultural, a área do teatro, da música, e a gente teve esse privilégio de construir um debate cultural, um debate que nos leva a entender o ser e o viver cultural. Porque é somente esta vivência que nos dá o conteúdo suficiente para que a gente possa pensar a cultura de um modo em que as pessoas sejam participantes. Sim. Então é construção de pública, construção do pensamento cultural. Então a gente tem toda uma participação dentro deste projeto e desde então eu estou em todas as campanhas do partido, sempre no desenvolvimento do conceito do pensamento político, formação política, formação de candidatos, estruturação das plataformas de candidatos a vereador, construção do projeto de campanha. Bom, a gente tem Nossa, é uma carreira aí, que se eu posso chamar de uma carreira, não é? Extensa e, com certeza, muito a contribuir para que as pessoas possam, por meio dessa
experiência, dessa vivência, dessa prática política, porque temos que levar em consideração a teoria, porque ela nos dá conhecimento, nos dá embasamento, mas a prática é a que faz a diferença. E aí, gente, vocês ouviram que o Zezinho França vem do mundo cultural também. E eu quero saber, Zezinho, se é possível a gente, antes de iniciar nosso conteúdo aqui, que é um conteúdo importante, porque nós vamos falar do quê? Guia do eleitor. Olha que tema gostoso para poder conversar. Mas antes, é possível uma palhinha ali para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e amigas ali, só uma palhinha de uma canção que possa aquecer, Canção? uma canção que possa aquecer, ou um poema que possa Vamos falar um poema, trazer então, um do poema, nosso então. grande Castelo Hansen. E nós estamos falando aqui que dia 3 último faria 80 anos, é o maior nome da literatura e das artes, tanto em Guarulhos quanto na região do ABC. Né? A diferença é que lá no ABC já tem até nome de avenida com o nome dele. Aqui em Guarulhos não tem nenhuma viela. Mas Não faltará oportunidade, espero, né? espero, né? Então, Castelo Hansen, certa vez ele escreveu o seguinte, ele disse: quando eu amei alguém e alguém me amou, num orgasmo de luz o sol brilhou e um frágil verso, fruto de um instante, inoculou-se em mim. Logo depois, porém, o amor se fez distante. O sol, como na menopausa, fez-se noite. E tudo teve fim. E só esse verso ficou. Só esse verso ficou me machucando, me maltratando, me derretendo, mesmo quando eu tentei livrá-lo do destino triste de ser verso de amor. Quando o amor não existe, este verso ficou. Este verso ficou e este verso nasceu. Este verso nasceu como um filho bastardo, um filho de um amor sem presente e sem passado, filho de um amor mal amado. Este verso nasceu. E este verso nasceu, cresceu, se fez poema. E mais forte do que eu nunca chorou, e nem quis ser amargo ser. Se transformou em poema de amor e glória para mostrar que na vida não se faz só de vitórias, e que por amor, por um momento só, vale a pena viver. Nossa, muito bom. Olha, gente, que presente para nós, hein? Castelo Hansen. Castelo Hansen e presente, gratidão para a gente poder iniciar nosso bate-papo aqui de uma maneira assim tão lúdica, tão confortante, não é? Porque a palavra é conforto, que traz conforto para o nosso dia a dia e também traz esse gostinho, né? De que vale a pena viver. Sim. Nossa, muito obrigada pela escolha e pela oportunidade da sua declamação, porque ele não só fez, né, trouxe um poema maravilhoso, mas também declamou com o coração. Gratidão. Declamar Castelo tem que ser com a alma, com o coração. Castelo é de uma importância, assim. Castelo veio para Guarulhos em 1977, na criação do jornal Folha Metropolitana, que já era um jornal grande em Santo André, na região do ABC, e ele veio junto com outro ícone da cultura guarulhense, que é o Onofre Leite, e foram os dois que me inventaram jornalista, né? Porque se eu sou jornalista hoje, eu devo tudo a Castelo Hansen e a Onofre Leite. E o Castelo trouxe a experiência do Colégio Brasileiro de Poetas e formou aqui, então, o Grupo Literário Letra Viva, que é a grande mãe de toda a cultura da cidade. Olha, que maravilha. Um pouquinho de história faz bem, não é? Mas podemos começar? Bom, olha só. Estamos então, aqui para isso. Vamos lá. Zezinho, fala-se muito de voto consciente, não é? Mas a gente quer saber consciente do quê? É uma pergunta que não quer calar. Você pode nos ajudar a... Segundo a doutrina clássica da democracia, segundo os iluministas, mas basicamente o pai da democracia, Montesquieu, a democracia é o poder que emana do povo e pelo povo é exercido.
Entretanto, a política nunca teve esta consciência popular de que este poder ele tem que emanar do povo, ou seja, de qualquer pessoa do povo. Para isso, qualquer pessoa do povo tem que estar sempre preparado para assumir cargos de liderança em qualquer instância. Isso deveria ser algo que é inerente ao povo. Porque quem mais conhece os problemas das suas proximidades? Ele mesmo. Ele sabe o que acontece na sua casa. Ele sabe o que acontece no seu bairro. Então, ele sempre tem que ter uma participação de estruturação do bem viver. É o ser cultural que eu acabei de falar. O ser cultural não é só para formar público, plateia para espetáculos. O ser cultural é aquelas pessoas que estão inseridas dentro da sua sociedade, de maneira que ela possa entender as necessidades que ela tem e a população que está próxima a ela também tem. Isso é voto consciente. Então, quando esse grupo de pessoas com este compromisso do ser cultural, do ser comunitário, do ser e bem viver, essas pessoas elas elegem entre si líderes comunitários, que antigamente havia muito. Esses líderes comunitários são os grandes representantes dos poderes eleitos naquela comunidade. E é desta comunidade que vai sair, então, as lideranças que terão voto. Entretanto, isso não mais acontece. Primeiro porque as pessoas esqueceram da sua participação dentro da política, muito por conta da prostituição da própria palavra. Necrotizou-se a palavra política como se fosse algo que já estivesse morto, putrefato. E aí, a gente que teve participação dentro de câmaras municipais, na Câmara dos Deputados em Brasília, quando o Jovino Cândido foi deputado federal, nós percebemos que 90% dos políticos, Rose, são honestos. Olha que maravilha. Menos de 10% são corruptos. É claro que esses 10%, eles corrompem a classe inteira. Então, existe uma generalização do caráter do político. Mas 90% das pessoas que ali estão, dentro das casas municipais, dentro das assembleias legislativas nos estados e em Brasília, são pessoas honestas, com compromissos com as suas bases eleitorais. O problema é o modus operandi, como eles atuam para fortalecer os seus projetos individuais. Os corruptos mesmo é uma confraria muito pequena. Então, o que você está nos dizendo, que eu acho importante ressaltar, que tem uma máxima, não é? Que a gente sempre escuta e tem várias imagens, que uma laranja podre no meio de outras apodrecem todas, mas o que você está dizendo é que não acontece isso. Tem realmente laranjas podres no meio, mas a maioria consegue se manter íntegras. Existem dois aspectos para isso. O primeiro é que a questão da índole. Muita gente que está lá tem uma índole que é realmente uma índole boa, que representa uma classe, e deve ser assim. Porque o político, ele tem eleito, a política eleitoral ela é baseada na eleição de representantes que tenham um lastro de representatividade. Ninguém pode ser candidato de si mesmo. Você tem que trazer com você, oferecer para o eleitorado um projeto que você já tem, uma luta que você já desenvolve, uma bandeira que você já empenha. Então, infelizmente, as pessoas acham arvoram-se a ser candidatos de si mesmos. E isso é ruim. Infelizmente, a nossa legislação eleitoral provoca que isto aconteça, porque a proporcionalidade faz com que partidos tragam nas cabeças de chapa pessoas de apelo popular para puxar votos. Entretanto, esse não é o correto. Se nós estamos falando de um poder que emana do povo e pelo povo exercido, então eu preciso de lideranças entre as pessoas, pessoas que me representam. A classe dos artistas, a classe dos operários, a classe dos professores,
Existe uma liderança entre a classe dos professores. E esta é a liderança que deve representar este grupo de pessoas. E isso é democracia. E nós temos entre os eleitos, exercendo o mandato, muita gente que tem compromissos muito claros e muito específicos e muito honestos dentro desse campo. É claro que também temos muita gente que não tem a mínima noção do que está fazendo dentro de uma casa legislativa. E aí, isso acontece, então eles fazem um mandato medíocre. Mas o mandato medíocre, ele acontece por um outro lado. É a falta de excelência na assessoria. É exatamente isso. Mas eu só gostaria que você nos ajudasse a esclarecer a questão do voto consciente, dentro desse conceito que você está colocando, sobre a questão de que o povo é que realmente deve definir quem os representa, não por essa puxada de votos, como você acabou citando. Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto mais consciente desse voto, né, da importância do seu voto, mais teremos condição de definir claramente quem representa quem. É isso? Exatamente. Quando eu falo de classes, né, quando eu falo de classes e autocracias, né, quando eu falo de grupos ideológicos, não exatamente ideologicamente política dentro da área política, mas ideologicamente dentro da área de atuação, evangélicos, católicos, grupos de pessoas que cuidam de pessoas desabrigadas, pessoas policiais, professores, artistas. Existem uma gama muito grande de pessoas que precisam de representação política para melhor desenvolver os seus projetos. Então, eles têm que eleger essas pessoas muito bem mais preparadas para o exercício do mandato. E, como eu falei, ninguém é candidato de si mesmo. E essas pessoas têm que ser preparadas, outros sim, para o desenvolvimento político, o desenvolvimento de mandato. Compromisso de campanha é uma coisa, compromisso de mandato é outra. As pessoas que fizeram a campanha eleitoral não necessariamente são as mais adequadas e competentes para fazer o processo de assessoramento político. Existem muita gente que são muito bons para fazer uma campanha eleitoral, para buscar votos. Entretanto, essa pessoa sentada num gabinete vai me causar problemas. Então, o meu compromisso com o meu mandato, ele é diferente do meu compromisso com a minha campanha eleitoral. Então, quando nós temos essa consciência que o poder emana do povo, que as pessoas que precisam ser eleitas são as pessoas que representam castas e ideologias da população, e que essas pessoas precisam buscar entre os seus pares nestas castas pessoas que são competentes ao ponto de enaltecerem, fortalecerem, alegrarem potencialmente o seu mandato. Então nós teremos mandatos maravilhosos. Ok, estou entendendo. Então, aí... Porque o mandato de um político, ele não é dele. Sim, é do povo. E do povo, e entre as pessoas, entre essas pessoas, automaticamente a assessoria dele é eleita. Porque sai da mesma casta ideológica. Zezinho, você está fazendo uma colocação importante e que me faz aqui pensar que você está dizendo que se os nossos candidatos, os nossos eleitos, né, eles representam, né, as castas, os interesses, os objetivos, os desejos de pessoas, e às vezes são desejos até diferenciados, né, de interesses, né, diferenciados. Isso quer dizer o seguinte, que na medida que um candidato se elege, ele depois, quando ele passa a exercer o seu mandato, também ele passa a ter uma obrigação de atender não só o interesse dos seus, daqueles que o elegeram, como todos, né, porque a democracia passa por isso. E aí me vem a seguinte pergunta.
sabendo-se disso, e claro que cada um representa e tem um determinado conhecimento de área, isso significa o quê? Que os nossos eleitos, eles precisam ampliar a sua área de conhecimento para atender às diversas carências, necessidades e demandas da sociedade. E aí isso passa a exigir mais e mais dele. É isso que você está querendo me dizer? Existe uma. Posso até falar em Imagina. multidisciplinaridade, Isso é não é? importante. Você está na área da saúde, precisa atender a área da Sim, educação, porque precisa ele. atender a área do transporte. Porque a área de atuação de um político, de alguém eleito é muito grande. E ele tem que entender, por exemplo, qual é o seu papel ali dentro e estar preparado para entender qual voto mais adequado que ele tem que oferecer em determinadas pautas. Ele tem que saber que o legislativo não pode construir leis orçamentárias, ou seja, não pode mexer no dinheiro do orçamento. Ele tem que saber qual é o papel dele, ele tem que saber. Para não perder tempo com projetos de leis, por exemplo, que cause vício de iniciativa, que é o que mais acontece, que são os vícios de iniciativas dentro das casas legislativas. O que eu digo é o seguinte: o eleito, ele, infelizmente no Brasil, se tem o pensamento de que o debate político ele acontece somente de 4 em 4 anos ou 2 em 2 anos, que são a época das eleições. Eleição não é política, a política é o dia a dia. É o dia a dia, é isso a mesmo. A eleição é só uma consequência desse dia a dia político. Zezinho, então, com essa conceituação da necessidade dos nossos eleitos terem esse olhar abrangente, né, de todos os assuntos, de todas as temáticas, de todas as políticas públicas que serão necessárias serem atendidas, serem avaliadas, isso significa o quê? Que ele vai sozinho, ele não precisa necessariamente se aprofundar, porque ele precisa estar atento a diversas questões. O que eles precisam necessariamente para poder ter esse suporte, essa força-tarefa, para que eles possam exercer o seu melhor mandato, o melhor da sua atuação para atender essa demanda tão grandiosa, né? Porque me parece que é muita atividade, muita tarefa. Existem duas frentes. A primeira frente, que é a frente direta, que é a assessoria. Como eu disse agora, compromisso de campanha não é compromisso de mandato. O mandato necessita de especialistas. Você precisa de um bom advogado na sua assessoria que entenda de direito eleitoral, de direito político. Um bom advogado que conhece direito eleitoral, que conhece direito político. Você precisa de uma pessoa que entenda de finanças, porque a grande parte dos projetos de lei, principalmente que saem do executivo, são de ordem orçamentária, são de ordem... tem que entender que o legislador ele é o fiscalizador do executivo. Então, ele tem que ter competência para entender o que está sendo feito pelo executivo, porque o executivo ele só tem duas missões. Ele tem que administrar duas coisas, um prefeito, um presidente ou um governador. Ele tem que administrar despesas e receitas. Isso é a administração executiva. Correto. E para que um legislador possa fazer a fiscalização... Que legisladores são os vereadores, os deputados estaduais, os federais e senadores. Isso, ótimo. E ele tem que entender, ele tem que ter noção. Se depender só dele saber de tudo, ele não vai saber nunca, porque ele não é um super-homem. Simplesmente não é um super-homem. O risco do erro está instalado. Então, ele precisa também de uma assessoria de imprensa competente para prestar contas à população e aos seus eleitores daquilo que ele está produzindo enquanto mandato. A assessoria de imprensa, assessoria de marketing, assessoria de comunicação de um gabinete não serve para promover exclusivamente o político que ali está exercendo o mandato. Serve para prestar contas aos eleitores que confiaram
naquela pessoa, como seu representante, daquilo que ele está produzindo, aquilo que ele está fazendo com o produto da confiança dessas pessoas. O que ele está fazendo com aquilo que eu confiei a ele. Ou seja, o meu voto, o mandato, se ele só tem um mandato porque o grupo de pessoas confiaram nele. E ele precisa prestar contas. Então ele precisa de um bom gabinete de comunicação, de marketing, precisa de um bom jornalista para fazer assessoria de imprensa. Ele precisa se comunicar com a imprensa. Por exemplo, existe uma crise ou um processo que seja bastante contundente, bastante complexo, ele precisa de um gabinete de comunicação que seja competente ao ponto de levar aos seus eleitores, levar ao público em geral, aquilo que ele pensa sobre o assunto e justificar as suas posições diante daquela demanda que lhe é proposta. Por que eu vou votar nisto? Por que eu vou votar na reforma administrativa? Por que eu vou votar sim ou não na reforma política? Por que eu defendo o voto distrital? Por que eu defendo ou não a cláusula de barreiras? Entendi. Sim, os assuntos são os mais diversos. Então, o legislador ele não tem condições de ter toda essa estrutura. Então, essa assessoria é fundamental para que ele possa executar bem a sua tarefa e para aquilo que ele foi eleito. Não é? E não são as mesmas pessoas que trabalharam na sua campanha. Essas pessoas ainda se mantêm ligadas a esse político através das comissões de base, que nós chamamos de escritório de base. E ele tem que manter esse escritório de base com lideranças, com pessoas que estão compromissadas com o seu mandato nas suas bases. Ele não tem que levar todo mundo para Brasília e nem todo mundo para o seu gabinete. Ele tem que manter pessoas que vão administrar junto ao seu eleitorado as demandas que são colocadas para ele dentro da Câmara. Esses assessores têm que fazer a filtragem, porque ele não pode receber todo mundo. Quem conhece a Brasília sabe que para ter acesso a um deputado é muito difícil. Não porque ele é prepotente, que não quer atender as pessoas, é porque ele não tem a mínima condição. Existem comissões que ele tem que participar, existem reuniões, existem vários dispositivos legislativos do trabalho legislativo, que é um trabalho árduo, muito árduo. Não pense que o trabalho legislativo é coisa para vagabundo. O cara que é vagabundo não tem condição de ser político, porque o trabalho político ele é extremamente árduo. Ele começa de madrugada e acaba de madrugada. E para isso ele precisa de uma boa assessoria. E nas bases ele tem que ter pessoas compromissadas com o seu mandato. Essa base que você está colocando, só desculpe te interromper, essa base ela é fundamental para que eles mantenham aquilo que a gente chama de escuta, não é? Ativa, exatamente. Escuta qualificada, escuta, dar realmente a atenção para o eleitorado, até para que durante esse período de mandato permaneça essa proximidade entre o eleito e a sua base eleitoral, para que eles possam continuar tendo a mesma sinergia do antes do voto. É isso que você está me dizendo? Isso acontece não somente com os detentores de mandato legislativo. Os detentores de mandato executivo também passam por essa mesma estrutura. Sim. Quando nós governamos a cidade de Guarulhos, nós fizemos questão de irmos buscar experiências para construir uma coisa chamada orçamento participativo. Sim. Por quê? Porque nós acreditávamos que a participação popular direta na construção da administração financeira da cidade e a distribuição do orçamento para as melhorias da cidade deveriam partir das bases mais intrínsecas da cidade. Então, o orçamento participativo ia realmente para as bases, para os bairros, e as pessoas votavam e escolhiam qual era o modo que elas achavam
que o orçamento da prefeitura deveria ser Aplicado. administrado. Então, eu quero que o orçamento se dedique a fazer um posto de saúde aqui, Sim. uma reforma, né, naquela escola, a criação de um parque poliesportivo para abrigar jovens e adolescentes, o calçamento de uma determinada avenida, uma determinada rua. Sim. Então, E essa interação ela é feita por meio desses, vamos chamá-los de postos avançados exatamente. do gabinete de um eleito, com a interação da população e o seu eleito, ou seja ele no executivo, no legislativo, também aqui E aí, não é quando você percebe essa relação, você percebe que o gabinete de um vereador, de um deputado ou de um senador, ele tem muita semelhança com o secretariado ou o ministério de um mandatário, de um presidente da República, um governador ou um prefeito. Ele precisa de um grupo de notáveis em pastas específicas para ajudá-lo a administrar a cidade. Ele não precisa ser um expert em economia, mas ele precisa de um secretário da Fazenda que seja um expert. Ele não precisa ser um educador genial, mas ele precisa de um secretário de educação que seja genial. Ótimo, é isso que a gente está entendendo, que realmente cada um dos nossos eleitos, eles precisam de fato ter todo uma base que os auxilie, duas bases, mas que o auxilie. Uma que é a próxima, que é o gabinete, e a outra que é a base, a base direta, a base do que ele chama a base do eleitorado, para que ele possa ouvir. Essas pessoas que estão ali naquela base são aquelas pessoas que ajudaram no processo de campanha eleitoral. Entendi. Aí sim eles são lideranças. Certo, a gente. O gabinete ele não é lugar de liderança, ele é lugar de notáveis. Mas esses notáveis, essa é a pergunta que eu acho que todos gostariam de fazer e que eu represento o desejo da maioria. A base também deseja ter, assim, de alguma forma, o conhecimento do que esses notáveis que estão apoiando esses eleitos, assim, de uma maneira também que não seja somente por meio da imprensa, que seja somente por meio de uma notinha da internet. Hoje em dia quase ninguém lê jornal mais impresso, né? Mas tem as circulares, né? Então, o gabinete tem que criar circulares. Eu gostaria de colocar isso de uma maneira assim, como se fosse assim, um desejo mesmo, né? Para que essa interação entre toda essa assessoria que está aqui próxima da atividade do dia a dia com a base e a liderança que faz isso chegar para todos que estão ali no aguardo de uma mensagem, sabe, seja ela boa, seja ela não tão boa, porque nem sempre é tão bom, sim, né? Claro. Mas para que todo mundo se sinta assim confortável nessa relação de fidelidade daquele que foi eleito com os seus eleitores e dos seus eleitores com relação àquele que eles elegeram. Não sei se... É para que haja uma coisa chamada representatividade. Isso, exatamente. Essas pessoas precisam se sentir representadas. Isso, exatamente. Porque aquele eleito foi eleito com uma bandeira representativa. A bandeira deste grupo, dessa casta, desse grupo, dessa ideologia de pensamentos. Essas pessoas precisam se sentir representadas. Para isso, eles têm que ter acesso ao que acontece naquele mandato. Sim. Que nós chamamos, então, de prestação de contas legislativas. Perfeito. A legislativa e executiva. Exatamente. De acordo com o cargo que cada um está exercendo. Infelizmente, Rose, no Brasil existe, e eu não seria Zezinho França se eu não polemizasse um pouco o nosso debate, mas, infelizmente, no Brasil se confunde compromisso de campanha eleitoral com compromisso com agência de empregos.
Os Sim. candidatos normalmente oferecem como pagamento pela campanha eleitoral vitoriosa, empregos. Mas E aí não cabe todo mundo dentro do sim, serviço público. mas isso aí não é ético, não é a ética que a gente espera dos nossos políticos, não é? Mas é cotidiano, mas isso acontece. Mas É acho... isso que acontece. Principalmente, por exemplo, o gabinete de um vereador, ele varia entre 16 e 55 ou 56 nas maiores cidades, assessores. Não cabe todo mundo que fez a campanha. Porque ali tem, como eu falei, precisam de estar os notáveis. Então, como é que, se um vereador, por exemplo, vamos pegar um caso, porque o vereador é o primeiro poder, é o primeiro detentor de poder que existe, porque é ele que faz a ligação direta do povo com as primeiras instâncias de poder. É aquele eleito que eu posso chegar na Câmara e encontrar com ele, ou sair para Sim. tomar um café com ele. Aquele que vai no meu bairro e vem na minha casa e almoça comigo. Esse é o vereador. A importância do Sim. vereador é muito grande. É o que está mais próximo do povo. É a liderança mais... E Entendi. nesses 4 anos eu vou lutar por isso, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por isso. E realmente lutar. E não o oferecimento de vantagens pessoais. E o eleitor, ele tem que entender que ele não vota em alguém que vai lhe dar vantagens pessoais, mas sim que vai trazer o bem-estar a ele e a sua Dele e comunidade. da maioria. Entendeu? É isso mesmo. Isso é o voto consciente que a Isso gente é voto consciente. quer chegar e a gente quer, de fato, disseminar. Não é por quando a meio da gente- nosso bate-papo, da nossa atuação. O voto consciente para que a gente não permita que continuemos a vamos dizer, corromper quem quer que seja e nem tampouco ser corrompido. Exatamente. Porque a corrupção, ela existe dentro dos dois parâmetros. Os dois polos, né? Os dois polos. Para que haja corrupção, nós precisamos de um corruptor e alguém que seja corrompido ou corruptível. Sim. Sem Poxa. os dois não dá. E aí nós caímos dentro de um outro processo, que é a questão do voto inválido. Aí a gente vai entrar num outro assunto, né? Que a gente acha que também faz parte do conceito do voto consciente. Exatamente. Eu acho que a gente vai precisar, Zezinho, eu falei para vocês que ele é uma pessoa que tem uma experiência de longa data, mas continua jovem, não é? Muito muito jovem, mas começou muito cedo, né, na política, né, na sua trajetória, e que eu já vou deixando desde já um convite para você retornar, porque nós teremos mais pautas e eu gostaria de tê-lo aqui na nossa bancada novamente para que pudéssemos estender o nosso bate-papo com outras temáticas, porque a política está tudo assim, né, entrelaçado, está tudo um pontinho amarrado no outro. Então, as temáticas vão se perpassando, não é? Se eu posso dizer essa palavra, elas se interligam, elas realmente têm as intersecções, não é? Onde a gente vai ampliando o nosso saber, o nosso conhecimento, para que a gente possa, de fato, não é, exercer melhor, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais produtiva, a nossa cidadania por meio do nosso voto. Eu gostaria muito de te agradecer, mas antes do meu agradecimento, eu gostaria que você pudesse, né, deixar uma palavra final para os nossos amigos e amigas, nossos ouvintes, para que a gente possa finalizar esse nosso bate-papo, embora esteja muito gostoso, mas nós temos, de fato, que dividir o nosso tempo, enfim. E aí eu quero também o seu compromisso aqui agora, diante de todos, que você voltará. Tá bom, ótimo. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder dividir um pouco com vocês o meu parco conhecimento político. A gente faz campanha há muitos anos. Eu me lembro que a primeira campanha eleitoral que eu participei ativamente foi em 1982, que foi a campanha do Gilmar Lopes, uma campanha que nós construímos a partir de um grupo de artistas. Né? A gente tinha um Fusca
A gente tinha um violão, um microfone e uma caixa de 100 watts. Era a única coisa que a gente tinha. A gente fazia santinho com um mimeógrafo. E Sim. elegemos o Gilmar Lopes, né? Então E, o Santinhos tinha aquele cheiro de álcool, né? Era gostoso. E eu conheço o que é fazer campanha com muito dinheiro e eu conheço fazer campanha sem dinheiro nenhum. Eu já ganhei eleições sem um centavo no bolso, como foi em 2002, a campanha vitoriosa para deputado federal do Jovino Cândido. E nós perdemos em 2000 com todo o dinheiro que veio para a nossa campanha. Então eu sei o que é perder e sei ganhar. Eu sei quais são as estratégias que nós temos que criar para uma campanha vitoriosa. E é simples, não é, o fato de eu saber não é por prepotência minha. É prática, experiência, vivência. Assim, e a prática me diz que para nós fazermos uma campanha vitoriosa, nós precisamos construir dentro dessa campanha duas coisas. Nós precisamos ter um candidato que realmente tenha o que dizer e o que se comunicar com os seus eleitores. E segundo, a gente precisa ter um ouvido ativo. É isso aí. Saber ouvir o eleitor, saber ouvir as suas necessidades. O candidato ele tem que ter essa humildade de saber que ele está se candidatando a um cargo de servidor e não de rei. É isso mesmo, Zezinho. Ele é um servidor, ele está se candidatando a um emprego de servidor público. É isso aí. É a humildade que nós precisamos buscar, criar um processo de entendimento e que eu sempre procurei ensinar dentro do partido, na estruturação na formação política. Mas você vai voltar, não vai? Claro, vamos voltar. Vai lá, gente, olha. Se compromete aqui, olha, volte, porque nós vamos precisar te ouvir um pouco mais com outros conteúdos, porque a gente de fato sabe que você pode nos ajudar em muito, viu, Zezinho? A aprender e também a aprender e a aprender também, né? Porque às vezes a gente precisa reformular, não é, algumas conhecimentos e algumas questões, até por uma questão do momento, né, do dia a dia, que nós estamos agora vivendo na era da internet, na era da educação à distância, na era das lives, mais rápida, né? Daquilo que rapidamente chega às pessoas, como também esse bate-papo presencial que está tão agradável. Eu te agradeço pela oportunidade e aí eu realmente te espero em breve aqui para a gente continuar esse bate-papo com outras temáticas que tanto agrada os nossos amigos e amigas, que eu sei que todos eles devem estar lá, olha, batendo o dedinho lá de montão para poder dizer gostei, 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 gostei. Gente, Zezinho, gratidão, viu, meu amigo? Obrigado a vocês. Até breve, viu? Olá, Ed, você está bem? Obrigada por você ter aceito o nosso convite para que a gente possa levar esse bate-papo para os nossos amigos e amigas e todos os nossos ouvintes, para que a gente possa contribuir para mais conhecimento, mais saber, que é esse o nosso desejo, não é? É trocar um bate-papo de uma maneira leve, saudável, mas assim, rica e baseada na sua experiência, baseada na sua caminhada, que é de tanto tempo, jovem, né? Mas já está há muito tempo nessa caminhada. Então, gratidão inicialmente por ter aceito o nosso convite e já te passo a palavra para você cumprimentar os nossos amigos e amigas e também dar um resumo da sua trajetória de vida, de experiência, de caminhada na política. Oi, Rose. Oi, amigos. Oi, amigas. Muito obrigado, Rose, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para bater esse papo com você e com os nossos amigos também. Para mim é sempre uma alegria, né, poder compartilhar das nossas experiências de vida, né? E Sim. num momento também tão importante para o nosso país, para a nossa sociedade, né? Para todos nós.
Então é um prazer imenso estar aqui, uma alegria realmente muito profunda. A minha gratidão também a Ah, você, viu, Rose? somos gratos, então, né? Que bom. Mas conta aí para o nosso público um pouquinho dessa sua trajetória, Sim, das suas experiências de uma maneira assim resumida, e depois aí a gente entra nos nossos assuntos que são pertinentes ao guia do eleitor, que é um conteúdo importante para que a gente possa ter essa troca com todos em termos de conhecimento, saber e dar, né, um norte para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais nas questões que envolvem a nossa participação política. sim. É uma trajetória muito curiosa, viu, Rose? É, Para quem não sabe, eu, Ed, iniciei meu processo de aprendizado político através da arte, né? Eu sou ator, atuei por muitos anos, né? E a gente, naquela época, um grupo de jovens ansiosos por participar do projeto da sociedade, né? Preocupados em fomentar a informação, o conhecimento através da arte. Então, a gente se especializou naquela época em espetáculos que traziam essa informação, né, essa consciência sobre diversos assuntos, né? E então, em 1998, nos foi lançado um desafio que acho que transformou não só a minha vida, mas também de todo aquele grupo de jovens artistas, né? Foi de elaborar um espetáculo chamado Criança Inteligente Faz o Lixo Diferente, falando poxa. sobre Qual o ano reciclagem. isso? Qual o ano? 1998. Nossa. É. Já era, naquela época, jovem, realmente. Sim. É, Não, e o tema, né, na época, é, que era tão assim, né, ainda não tão presente na vida é, das pessoas, vocês já E quando eu estavam disse. sendo futuristas para É, falar do momento tão oportuno é, como hoje vivemos, não é isso? por isso eu disse que foi um grande desafio, porque não Sim. se falava e não se tinha um conhecimento tão profundo sobre a importância, a relevância, né, da preservação do meio ambiente, da reciclagem, né, haja visto o grande volume que o mundo consome de material, né, que é findável. A gente tem que ter essa consciência, né, que é findável. Então a gente precisa aprender definitivamente aí a reutilizar todo e qualquer recurso natural. Então, naquela época, só para Sim, concluir, claro. a gente recebeu esse desafio e dali, então, iniciou o processo de aprendizado também político. Por quê? O espetáculo ele foi construído, constituído para trazer para a rede de ensino municipal o espetáculo para o aprendizado do aluno, né? Então, ali nós então começamos a conhecer o processo, né? De como é que você dissemina uma informação, um conhecimento para um grande volume de pessoas, né? Então, ali a gente começou a se preocupar em dialogar com vários segmentos e setores da sociedade sobre não só sobre reciclagem, mas sobre uma diversidade de temas que é de pertinência e importância para a sociedade. E dali então começou a amadurecer então o desejo, não só o desejo, mas também o saber que é necessário debater esses temas com a sociedade. E aí entra a política, né? Como é que se decide o destino de uma sociedade, quer seja de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação inteira, né? É debatendo temas que são relevantes não para o indivíduo, e sim para o coletivo, né? Então foi dali que surgiu o desejo de participação também política. Para vocês verem, não é a história do Ed, a experiência de vida que o Ed está trazendo para nós, é importantíssimo a gente ressaltar o quanto a área da cultura, a área, né, da atividade que realmente movimenta e que estimula a nossa juventude,
as nossas crianças é importante, não é? Então, a temática, ela cabe em todos os territórios e com todas as tribos. Eu costumo chamar de tribos, Isso, né? são tribos mesmo, né? E que gostoso você está trazendo essa sua experiência de vida, porque isso pode, de fato, não é, estimular e inspirar outras pessoas a desempenharem esse papel de disseminador, de Uhum. estimulador de conhecimento e também de consciência, né? Porque é o que você está colocando bem aqui. Na verdade, toda a sua trajetória só foi para te estimular e te levar para um processo de consciência relativo à questão política, o quanto é importante. Nossa, que Tem bom, Ed. tem um detalhezinho muito fundamental de se ter consciência nesse sentido, Rose. Não adianta só o conhecimento, né? Como é que você faz a manutenção? Como é que você faz esse conhecimento valer, né? E aí entra a política. Eu preciso de políticas públicas que me deem condições de, por exemplo, já que a gente tocou no assunto reciclagem, não basta eu ter esse conhecimento se eu não tiver caminhos para sustentar esse conhecimento. Perfeito, Ed. Olha aí, nossa, tá vendo, gente? Cada um que vem aqui a essa nossa mesa, a esse nosso bate-papo, vem com uma riqueza de informação e com uma pontinha de que, olha, de um despertar para a gente ir linkando os assuntos, linkando os conteúdos e linkando aquilo que nos interessa, porque você está dizendo isso. Não adianta eu desejar, não adianta eu conhecer se eu não tenho o caminho aberto. Exato. Mas aí vem os bandeirantes. Desmatando tudo para poder criar caminhos, não é isso? Exato. E torná-los cada vez mais acessíveis, sustentáveis em todos os sentidos, né? Ótimo, Ed. Mas, Ed, que prazer realmente tê-lo aqui na nossa mesa para poder compartilhar essa sua experiência, né, de vida, de saber e de compartilhar com os nossos amigos e amigas. Mas nessa sua trajetória, não é? Começou por meio de uma atividade, e aí você foi se lançando em outros desafios e que sempre te permitiu estar muito próximo daqueles que a gente chama de eleitores, que na verdade não são homens e mulheres, cidadãos e cidadãs de todas as faixas etárias, né, os eleitores a partir dos 16 anos aqui, né, no nosso Brasilzão, que define que é os maiores de 16 que podem votar. Mas me diz uma coisa, então, entrando no nosso assunto aqui, que a gente está chamando de guia do eleitor, mas não é aquele guia clássico de como votar, como procurar a sua urna, né, eletrônica, como chegar na sua zona de votação, não é nada disso. Nós estamos num outro caminho aqui, anterior a esse ainda, né? Por isso que a gente está chamando de guia do eleitor. Nós sabemos que a última eleição nós tivemos uma abstenção altíssima, um percentual muito elevado, e diante desse quadro de polaridade, de polarização dos assuntos, dessa descrença, diz para nós aqui, como é que a gente pode explicar o significado dessa abstenção no processo eleitoral? Por que a gente está com essa abstenção tão elevada? Bom, a política no país, ela vem ao longo dos tempos ganhando um sentimento de revanchismo muito grande, né? E causa competição, e essa competição também traz um sentimento de rivalidade, né? De guerra. Exato. E quando a política, na verdade, ela serve para o todo, ela não serve para disputa, né? Ela serve para trazer e causar solução para o bem comum, para a sociedade, né? Então individualiza-se muito um desejo pessoal, quando a política não é pessoal, é para o todo.
né? Então, isso é algo de muito preocupante. Mas a disputa e sempre nós estamos falando aqui de disputas, sempre no campo das ideias, no campo da Isso. ideologia, né? Como forma a gente pode dar um entendimento de bandeiras, enfim, de caminhos para poder desenvolver a política. É nesse sentido que você está dizendo, não é? Exatamente. Cada partido, ou cada grupo, ou cada tribo tem uma ideia daquilo que é ideal para o bem comum, né? Então, isso é importante de se discutir o tempo todo, de se debater, porque ninguém é dono da verdade, né? Tem um caminho a se seguir ali para chegar a realmente, no sentido mais profundo da palavra, o bem comum. Que é o caminho do meio, talvez, será? É. Alguns chamam de caminho do meio, não sei se é assim que a gente pode chamá-lo. É o caminho que melhor atenda o todo, Sim. né? Talvez o que eu acredito não atenda o todo. Então eu preciso debater isso, amadurecer para chegar o mais próximo possível do todo, do completo, né? E a política ela serve para isso, né? Entendi. Se a gente conduzir com maturidade, pensando realmente naquilo que se deve pensar mesmo, que é do bem comum, do todo, aí nós podemos chegar no mais próximo do ideal para toda uma nação, né? O que você está dizendo, então, que não é o interessante para a maioria ter uma abstenção tão elevada como a gente já está percebendo, e que esse não é o caminho para a gente discutir política, para a gente ter os melhores resultados, para buscar por aquilo que a gente luta. É isso? Você acha que a gente precisa, de alguma forma, ir lá e decidir o que é melhor para a maioria, é isso? Porque se a desistência de querer contribuir e indicar o que é melhor, pode trazer também reflexos que também não nos interessam, é isso? Ah, com toda certeza, Rose. Eu me abster de me posicionar quer dizer que se o caminho não seguir para o que eu desejo seguir, eu também não tenho muitas ferramentas depois para cobrar isso, né? Há uma descrença muito grande, realmente, Rose, pelo momento que a gente vive. Isso não quer dizer que a gente deva desistir de participar. Muito pelo contrário, a gente tem que agora sim se posicionar, buscar e fazer valer o nosso direito, a nossa oportunidade de registrar o que nós desejamos. Perfeito, é isso. Olha, tá vendo, gente, como o Ed, ele tem muito a contribuir no nosso saber e no nosso conhecimento para poder nos estimular para continuar acreditando que é possível a gente exercer a nossa democracia de maneira saudável, de maneira que permita que a gente possa trazer, mesmo que sabendo que temos outras pessoas, outras tribos pensando diferente, mas que o desejo da maioria é o bem comum. É isso, não é? É isso, Rose. O Ed, então explica aqui para o nosso público o que significa, ou o significado e o peso que tem o voto em branco, porque tem muita gente que não sabe o significado disso. Você sabe nos dizer a importância e o peso que tem esse voto em branco? O voto em branco, Rose, ele reforça algo que nós comentamos há poucos instantes, né? O voto em branco diz para a sociedade, para nós mesmos, que nós estamos nos isentando de uma decisão que nós precisamos tomar, né? Para começo de conversa, a gente precisa ter um esclarecimento aí. O voto em branco, ele não registra, Rose, o meu voto de protesto. Ele não indica para a democracia que eu estou descontente com a política atual, né? Não é isso que vai registrar esse meu descontentamento. Olha, poxa vida, o que é importante que você está dizendo.
Vamos reforçar isso, hein? Porque, na verdade, assim, a gente precisa entender que na hora de computar os votos, não são computados votos inválidos, são computados os votos válidos. Então, é aí que entra o meu posicionamento. Independente se o meu partido ou o meu candidato vai vencer ou não, eu preciso e quero e desejo, para o bem maior, registrar a minha vontade, a minha decisão. E aí a maioria vai vencer, né? Vamos dizer assim. O voto em branco, ele não registra que eu estou descontente, né? Não vai valer de nada, na verdade, né? Então, é algo que a gente precisa pensar. Vale? Do que vale esse voto em branco? Não vale em nada. No final das contas, é uma decisão que não contribui para o seu desejo, para o meu desejo ou para o desejo da maioria. O que contribui é eu analisar, estudar o máximo que eu puder do meu pretenso candidato, do partido, porque afinal de contas o partido ele também quer dizer muito do caminho que se segue para um projeto de governo, né? Então, esse conhecimento, fazendo valer o meu posicionamento, esse sim contribui. Agora, o branco, ele não vai dar nenhuma resposta, nem para mim, nem para a sociedade. A minha opinião é que a obrigatoriedade, ela faz parte de um processo de amadurecimento da nossa política, da política do nosso país, que ainda também tem muito a amadurecer, tem muito a aprender, né? É um mecanismo que veio para tentar mobilizar a grande massa, né? Eu penso particularmente que a desobrigação do voto ela vai impactar muito negativamente para o nosso país, porque haverá uma abstenção ainda maior caso isso aconteça, e a gente torce para que não aconteça, né? Mas a gente também tem um desejo que esse amadurecimento, que esse aprendizado político da grande massa, de todos nós, ele seja tão suficiente em algum momento que não haja essa obrigatoriedade, porém uma grande mobilização espontânea, natural e desejável. É isso que nós queremos, né? Mas nesse momento, a gente pensar em desobrigação, ela vai trazer uma abstenção ainda maior, que é prejudicial, ao meu ver, para o nosso país, para a nossa sociedade, né? Porque, reforçando aqui, nós precisamos, descontentes ou não, descrentes ou não, registrar o nosso posicionamento, registrar o que nós desejamos para o bem comum, para o coletivo. Mas aqui está me ocorrendo o seguinte, se eu vou continuar apoiando uma pessoa, um homem ou uma mulher que não teve o seu mandato vencedor, significa que eu posso encontrar essa pessoa onde? Se não no partido para qual ele se lançou candidato ou ela se lançou candidato. E ali é no partido que eu posso dar a minha continuidade de apoio, esse processo de continuar discutindo, continuarmos debatendo, verificando, avançando nesses planos de desejo para a maioria que ali está sendo representada. É lá no partido que eu posso encontrar essas pessoas, porque eu não vou poder ficar encontrando-as na casa delas. Então, esses homens e mulheres que em algum momento colocaram à disposição para representar um grupo, então é lá naquele partido que ele tenha que também manter o seu link de comunicação para que a gente possa continuar o nosso debate, é isso? É isso, Rose, você fez lembrar muito bem. O partido político, ele é fundamental, ele precisa... Ele é o elo de ligação, não é? Ser a referência do debate, do amadurecimento, né, de qualquer projeto, de qualquer ideia. Que maravilha ter você aqui com a gente. Você não tem ideia o quanto é importante
esse conteúdo, essa sua experiência para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e amigas. E toda a sua fala tem, assim, primeiro, que todo um carinho especial com todos, né? Mas com a prática. Muita gratidão, viu? Eu peço a você que assuma aqui um compromisso, como acho que eu tenho feito isso com todos. Assumir um compromisso de que você vai retornar e vai dividir com a gente mais um pouco da sua sabedoria e da sua experiência. Você assume esse compromisso aqui com a gente? Rose, assumo todo o compromisso com você, com os nossos amigos, com as nossas amigas. Eu tenho que agradecer mais uma vez. Para mim é uma alegria imensa estar aqui compartilhando de histórias, de experiências, né? Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a você, amigo e amiga. Eu espero e virei com o maior prazer do mundo, Rose. Assumo esse compromisso com você e com você também. Muito obrigado. Eu peço para vocês, meus amigos e minhas amigas, que quiserem fazer mais perguntas sobre essa temática tão importante que nós estamos trazendo para vocês, que deixem aí os seus comentários, que deixem aí as suas perguntas, porque eu tenho absoluta certeza que nós faremos chegar essas perguntas ao Ed para que ele possa responder a cada um de vocês e, enfim, continuar aí desenvolvendo esse conteúdo que é tão importante, tá bem? Gratidão, Ed. Até a próxima, hein? Eu te espero. Obrigado, Rose. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Rose. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e de alguma forma interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço!